Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não conhecia o Instituto Maranata e grato a Deus por ver tantas histórias lindas. Já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês e ver que Deus está levantando pessoas de tanto diferentes regiões para estar aqui aprendendo, estudando a palavra de Deus, criando esse conceito de comunidade como vocês têm. Uma história muito bonita. Eu queria parabenizar a liderança aqui, o pastor Daniel, com toda a sua equipe, pastor Osmar e Ruth, que nos receberam com tanto carinho. Obrigado aí pela acolhida tão carinhosa. Sou grato a Deus por tudo isso. Eu sou pastor presbiteriano, professor de seminário, trabalho com educação teológica há muitos anos já. Eu trabalho na área de revitalização de igreja, missão urbana e liderança. E estou muito grato a Deus por esse momento aqui. Pastorei a igreja presbiteriana de Anápolis, que é uma igreja que tem experimentado um crescimento muito significativo nos últimos anos. Nós temos recebido cerca de 200 novos membros por ano na nossa comunidade nos últimos 3 anos. Nós estamos com 1.600 membros, construindo um tempo agora para 1.820 lugares. Estamos assim numa fase de muita expectativa, de muita alegria, vendo o que Deus está fazendo e como Deus tem derramado a graça. Então, estar aqui com vocês é um privilégio para mim. Sara e eu temos orado por esse encontro e, curiosamente, apesar de termos uma agenda pesada de ministração, né, eu vou estar falando 7 vezes, então vocês têm muita paciência comigo aí, né? E a minha esposa vai estar falando 2 vezes, e eu não gosto quando a minha esposa prega junto comigo, porque normalmente as pessoas não querem me ouvir mais, né? E lá no presbitério as pessoas brincam dizendo que quando eu prego um bom sermão é porque a Sara prepara, né? Mas eu estou muito grato a Deus. Mas a gente veio para cá com uma expectativa interessante que nós pudéssemos ser uma bênção para vocês pudessem ser uma bênção para nós. Assim, a gente está vindo uma jornada muito grande de pregação, ministração, conferência, mas assim, a gente veio com a sensação de que a gente teve um tempo aqui, apesar da agenda puxada, um tempo de refrigério, um tempo de descanso. E a gente já tem experimentado isso, né? Graças a Deus por isso, e obrigado pelo carinho de vocês em me receber, e nos receber, nos acolher com tanta simpatia, com tanta alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Muita crise para eu poder definir o que eu falaria aqui para vocês. Eu lembro do professor Shed, uma vez, nós estávamos falando numa mesma conferência lá na Missão Vida, em Cocalzinho, que acolhe pessoas de rua, um trabalho muito bonito. E ele acordou de manhã cedo e nós estávamos tomando café da casa do pastor Wildo, dos Anjos, quando a Sara olhou para ele e perguntou: doutor Lúcio Shed, o senhor dormiu bem? Eu disse: não, minha irmã, não dormi muito bem hoje. Disse: por que o senhor não dormiu bem, pastor? Eu disse: é porque eu fiquei pensando à noite o que eu iria falar hoje, né? Então, assim, a Sara falou: bem, a esperança para nós, porque se o doutor Lúcio Shed enfrenta a crise para definir os temas também, né? Mas eu orei bastante para que Deus pudesse me dar uma palavra do meu coração, do coração de vocês. E eu vou trabalhar exatamente essa percepção, né, amigos do bom que há em ti, e trabalhando aqui, tentando ver essa questão do desafio que nós temos como obreiros, como missionários, como estudantes, para lutar contra o desânimo, contra o desencorajamento e assim por diante, né? Elias é um personagem que eu vou trabalhar algumas palestras sobre a vida dele. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, Tiago fala sobre isso, mas que ele orou com instância, né? E Deus o ouviu. Então nós também enfrentamos paixões similares às de Elias, muitas crises, como aqui como Elias também enfrentou. Eu queria então ler a palavra do Senhor, 1º livro de Reis, capítulo 19. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse texto bíblico. 1º livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizerem eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo depois Elias,
levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se prostrou, assentou debaixo de um símbolo, pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Levantou-se, deitou-se e dormiu debaixo do símbolo, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuro tirar a minha vida. Disse Deus: sai, e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e saindo por essa entrada da caverna, eis que ele veio outra voz. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em excesso zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas. E eu fiquei só, e procuro tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, pode sentar. Não é difícil observar no texto um homem cansado, um homem de Deus poderoso, um ministério aprovado, exausto, deprimido, apático, indiferente. Deus vem e pergunta para ele 2 vezes: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu lembro dessa sensação. Que lugar que você está? Com essa postura sua, o que você está fazendo? E aí ele é todo vitimizado, se explica, se justifica, mostra o que está acontecendo, mas definitivamente a gente percebe um homem de Deus, um poderoso profeta, deprimido, cansado, exausto. Talvez seja essa a situação de muitos de vocês. Eu estou no ministério há 44 anos. Eu tenho encontrado muitos guerreiros parados no meio do caminho. Gente que se frustrou, se cansou e, eventualmente, está levando o ministério na base da apatia. Eles estão levando no automático. Eles fazem as coisas, eles sabem fazer as coisas, mas o entusiasmo, a alegria, já acabou há muito tempo. Falta combustível, falta combustão, falta energia, falta sonhos, falta o desejo de fazer as coisas. Eu já me senti assim. Eu fui pastor na igreja nos Estados Unidos durante quase 10 anos, e ali nós tivemos um projeto de plantação de 5 igrejas. Com a graça de Deus, ficaram 5 igrejas organizadas nesse período. Período muito intenso de ministério.
No último ano meu, eu cheguei para a minha liderança e disse: eu não quero mais continuar no pastorado ano que vem. E eles disseram: mas por quê? Está tudo indo tão bem, a igreja está bem, a dinâmica da igreja está boa, nós estamos felizes com o Senhor, não faz sentido nenhum. E eu simplesmente sabia o seguinte: eu sabia o que fazer, sabia como fazer, mas eu não queria fazer. Eu aprendi que eu tenho duas coisas que normalmente eu faço quando eu começo a ficar desanimado. Primeiro, eu começo a ter sono demais. Começo a ter vontade de dormir, né? Quero ir para um zimbro. E deitar no zimbro e esquecer da vida. E eu não tenho muita dificuldade para dormir, né? Há pessoas que têm muita dificuldade para dormir. Isso não é um problema meu, né? Então, para mim, dormir é um negócio, sonoterapia, um negócio maravilhoso, né? A segunda coisa que eu aprendi é que eu tenho muita tendência à dispersão. Eu não sou muito de rede social, não, né? Mas, assim, qualquer coisa que me atraia, que me disperse, que gaste meu tempo, né? Eu tenho visto pessoas, pastores, principalmente gente com tempo integral, que muitas vezes não sabem administrar o tempo, gasta a sua energia e trabalhando muito, mas fazendo com pouca efetividade, porque trabalha sem alvo. A gente chama isso de apatia, né? A gente começa a ficar apático. As coisas estão acontecendo e Deus é gracioso e a gente começa a achar que a filosofia do Rei Leão, Hakuna Matata, parece que faz sentido imenso para a gente, né? Não se preocupar com nada, deixar para lá, Hakuna Matata. Essa filosofia é uma filosofia muito, muito comum na vida da gente, né? Sem entusiasmo, desanimado, frustrado, sem expectativa. Está aqui Elias, o quadro de Elias é exatamente esse. E só existe duas formas de você conduzir seu ministério. Você conduz com paixão ou você conduz com apatia. A apatia é no automático. A paixão é a intensidade. Quando você vê a coisa, você faz. A palavra paixão, na verdade, é uma palavra muito teologicamente correta. Porque a palavra paixão, ela vem de patos, né? Que daí vem patologia, que significa doença, né? A Bíblia até adverte sobre a questão do coração da mulher apaixonada, em Provérbios 9:13. Loucura é a mulher apaixonada. Ela é doida e não sabe coisa nenhuma. Então, uma mulher apaixonada, já viram que adolescente apaixonado, né? Os filhos da gente às vezes se apaixonam, ou meninos de igreja, você olha assim e fala: rapaz, onde é que vai esse negócio dessa paixão aqui? E é um negócio, você olha assim e fala: não tem nada a ver, é um negócio complicado, doentio, ruim para a alma, mas está lá, apaixonado, né? E mulher apaixonada é um negócio complicado, mas homem velho apaixonado é pior ainda. Já viu velho apaixonado? Já viu velho da sua igreja que se apaixona, e aí ele arranja uma menina, larga a mulher, e larga a fé, larga a igreja, larga tudo, larga o testemunho dele, e aí se envolve com uma mulher 20 anos mais nova do que ele, metade da idade dele, né? E todo mundo está olhando e dizendo: esse cara é bobão, né? É um tolo. Entretanto, ele está achando que está abafando, né? É louco. A Bíblia compara a paixão com loucura. Então é loucura. A loucura é a mulher apaixonada. Provérbios 9:13 diz, né? Ela não sabe coisa alguma. Agora, eu queria falar de paixão no sentido melhor da palavra que ele puder usar aqui, né? Essa questão de ter entusiasmo, ter brilho, ter vontade de fazer as coisas. Há um tempo atrás, o pastor Ricardo Agreste, aqui do CCPI de Campinas, me chamou para vir falar para pastores de Campinas, na região de Campinas. Falei: Agreste, tanto pastor bom aí em São Paulo, para gente fera, né? Me chamou um capial lá de Anápolis para vir falar aqui para vocês e tal. E disse: Samuel, o problema é o seguinte, é muito difícil encontrar pessoas que chegam aos 60 anos do ministério, 60 anos de vida, e que ainda tenham alegria no ministério. Né? As pessoas às vezes se tornam amargas, críticas da denominação, críticas de Deus, críticas da fé, né? E assim, vendo defeito em tudo, culpando a geração nova, e é difícil você encontrar gente que chega, né, com a chama acesa.
vamos lá, o Senhor está fazendo, glória a Deus, vamos sonhar, vamos fazer as coisas. Então, esse problema é um problema muito pastoral. Tem muito a ver com missionário, né? Nós temos muitos missionários aí com crise com Deus das missões, como Jonas teve crise com Deus das missões. Já pararam para pensar isso? A crise de Jonas é uma crise teológica. Ele está em crise com Deus. Quando Deus pergunta para ele 2 vezes, é razoável a tua ira? Na segunda vez ele fala, é razoável a minha ira até a morte. Eu tenho todo direito de estar assim, chato e velho e mal-humorado. Né? Qual é o ponto aí, Jonas? Por que você está assim? Ele diz, não foi isso que eu te disse estando lá em Israel? Por isso que eu tentei pedir para trás, porque eu sabia que o Senhor é o Deus clemente, misericordioso, bondoso, tardio, irasse, e por isso que eu tentei fugir para trás. O meu problema, em outras palavras, que ele está dizendo, o meu problema, Deus, é o seguinte, eu não gosto do jeitão do Senhor. Se o Senhor fosse mais durão, mais radical, batesse mais, o Senhor é bom, o Senhor é orgânico, o Senhor é assado, que eu não gosto desse jeito do Senhor. São missionários que começam a ter crise com Deus. Não é muito raro, não. Não é muito raro. Olha as armas lá entrando em crise com Deus. Vai, pega a Bíblia, o personagem da Bíblia. Você vai ver um monte de gente entrando em crise com Deus. Né? Então, nós, na verdade, precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Porque dele procedem todas as fontes da vida. E o coração abatido, o coração desanimado, é muito difícil tocar no ministério, a não ser na base da apatia. Aí é indiferença, deixando a coisa rolar, com uma batata, vamos deixar ver como é que faz. Nós somos uma sociedade que está cansada. Uma sociedade cansada. Estou vendo um menino aí de 29, 30 anos, cansado. Nem começou o ministério, pouco tempo atrás eu encontrei um que estava começando o ministério. Eu disse, e aí como é que está? Você estou animado para aposentar. Né? 4 meses de ministério, já está animado para aposentar. Né? Está fazendo plano. Né? Então o desânimo é uma arma muito sutil e muito eficaz sobre nós. E a palavra entusiasmo significa enteos, Deus dentro de nós. Né? Deus dentro de nós. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento de Elias. E na Bíblia que a gente vai olhando, a Bíblia tem que denunciar a gente. Esse é o primeiro aspecto do Evangelho. O Evangelho te denuncia. Você é bem pior do que você imagina que você seja. Tá? Mas o Evangelho também te resgata. Porque a graça de Deus é muito maior do que você imagina que ela seja. Tá? Então nós vamos tentar, sempre olhando na perspectiva do Evangelho. Você olha esse lado aqui do desespero. Quando você olha para você, dentro de você, é o desespero. Que miserável que eu sou. Quem me livrará o corpo dessa morte? Como é que é esse negócio? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu detesto se apega a mim, né? E aí, mas ao mesmo tempo, você olha para a cruz e diz assim, eu me glorio na cruz de Cristo, né? Eu olho para Jesus e falo assim, como Paul Walsh fala, quando eu olho para mim, é impossível que eu me salve. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, é impossível que eu me perdesse. Né? Então, a gente tem que sempre olhar, porque esse é o equilíbrio entre algum time que ela chamava isso da dança do Evangelho, o desespero de um lado e a celebração do outro. A gente precisa trazer de um para um outro ponto, senão a gente se torna desesperado apenas ou se torna uma pessoa que transforma o Evangelho numa graça barata. Elias. Primeira coisa que eu percebo aqui, meus queridos irmãos, é que o desânimo de Elias, no capítulo 19, surge no auge do ministério dele. Não é interessante? Porque você pensa sempre desânimo, pessoas desanimadas, as coisas não estão indo bem, as coisas não estão acertando, as coisas... Mas no caso de Elias, não, ele acabou de ter uma enorme vitória sobre os profetas de Baal, os profetas de Astarote, sobre a rainha Jezabel. 850, capítulo 18 aqui, está mostrando exatamente isso. Fogo descendo do céu, manifestação sobrenatural, a glória de Deus, logo em seguida vem a questão da chuva. É impressionante que a crise dele surge no auge do ministério dele. Depois de ter o anúncio da chuva, e depois de ter o fogo descendo do céu, tudo isso está acontecendo. Agora, isso não impede de que ele esteja desanimado. Eu não sei se vocês sabem, mas a Noruega, que é um dos países melhores do mundo em termos de condições de vida, melhores em IDH, essa coisa toda, tem mais suicídio lá do que assassinato.
E isso está chegando no Brasil. Em Anápolis, em 2023, eu fiquei estarrecido com a estatística. Na minha cidade, 400 mil habitantes, houve 39 assassinatos em Anápolis no ano 2023. Sabe quantos suicídios? 43. Isso, os que a gente sabe. Sabe por quê? Porque normalmente famílias mais simples, quando a pessoa suicida, eles conseguem acobertar as estatísticas para não causar escândalo, essa coisa toda. Mais suicídio do que assassinato. Significa que as pessoas estão perdendo, de fato, a referência. No momento em que, muitas vezes, a vida melhorou, a situação financeira melhorou, né? É aquele velho ditado do provérbio oriental que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Então, essa dinâmica aí, né? O que a gente percebe aqui é que, na verdade, Elias entra numa crise depressiva, no desânimo, no auge do ministério dele, no momento ápice do ministério dele. Todo mundo temia esse homem, pelo poder, pela manifestação de Deus, né? E todo mundo, e muitos outros o admiravam. Isso não impediu que ele fosse, caísse nesse quadro de apatia. Segunda coisa, o desencorajamento e a apatia pode ser resultado de falsas expectativas. Eu vou falar para vocês por que eu acho isso. Porque ele desmascarou os profetas. Ele matou aqueles profetas ali numa vitória de Yahvé contra os deuses de Baal, contra os Astarotes, né? Depois de 3 anos, agora, no capítulo 18, versículo 45, anuncia a chuva. Tempo de seca horrível. Agora ele tem aquela experiência maravilhosa de olhar para o céu e orar, e nós conhecemos muito bem. E Deus então agora manda chuva. A Bíblia diz uma coisa interessante, se você ler com atenção, você vai perceber que a 7ª vez depois que ela manda o jovem olhar, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem, tamanho de uma mão, lá no céu. Ele diz: corre que a chuva está vindo. E a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que dentro de pouco, 1 Reis 18, 45, dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, capital. O quê? A chuva está vindo. Acabe agora volta para o palácio. E olha o que diz no versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. O que ele fez? Ele deu uma amarrada na roupa dele, puxou para cima o vestidão dele, né? A túnica dele, amarrou. E a Bíblia diz que ele correu adiante da casa. O cara ele ficou tão energizado com essa coisa da chuva, ele estava tão empolgado que ele corre na frente de Acabe. Para onde ele está indo? Para onde ele está indo? Para Jezreel, lugar das sessões. Ele passa na frente do carro de Acabe. Ele pôs uma velocidade imensa. Não era mais Elias, era Carl Lewis correndo. Ele foi elegido porque ele vai chegar em Jezreel, é o primeiro que eu vi. Por que está indo para Jezreel? Qual é a expectativa dele ir para lá? Até a entrada de Jezreel. Eu vou falar uma coisa que é fruto da minha suposição, mas eu acredito que eu estou sendo bem íntegro naquilo que eu vou dizer. A sensação que eu tenho é que Elias deve ter dito assim: agora eles vão reconhecer que Yahvé é Deus. Aquela rainha perversa e o rei perverso agora vão entender que Deus é Deus. Não fizemos o teste, esse pessoal agora vai se arrepender. Agora eles vão dar o lugar que eu deveria ter e que os profetas de Yahvé deveriam ter. Eles vão agora reconhecer. Porque daí para Jezreel é o lugar da atenção. A minha sensação é que ele tem uma expectativa de que agora aqueles reis vão fazer um tratamento melhor. Lembre-se, Jezabel fez uma coisa com os profetas e pagãos. Ela fez uma coisa que nenhum rei fez com nenhum dos profetas de Deus na história. Todos os profetas de Baal assentavam-se à mesa com ela diariamente para comer. Comiam lá, eram sustentados pelo palácio.
Você viu alguma vez isso na história de Israel? Os profetas de Deus sendo sustentados pelos reis de Israel, por mais justos que eles fossem? Nunca. Às vezes eu tenho a sensação de que gente ímpia e pagã tem um tratamento melhor com os homens de Deus do que os nossos crentes. Faz sentido isso que eu estou falando? Né? A sensação que eu tenho, ele correu na frente, hoje chegou na frente, o cara estava de carro, estava a pé. Ele chega na frente. Agora eles vão reconhecer. Agora eles vão me chamar lá para o palácio e dizer: Elias, a gente estava equivocado. Depois do que aconteceu aqui, Elias, a coisa, né, nós estávamos errados, nós precisamos mudar a nossa posição teológica, nós precisamos servir o Deus de Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não era esse grito que aconteceu lá, em 1 Reis 18? Acabe, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como matar a todos os profetas da espada. Jezabel devia ter tido um quebrantamento naquela hora, dizer: Senhor, onde é que nós estamos indo? Para onde que direção nós estamos indo? Ela vai e se torna aquela que ela sempre foi. Jezabel sendo Jezabel. Capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, está lá na porta, esperando o mensageiro de Jezabel para chamá-lo. Nossa, agora vou dar uma referência. Chamou, mandou um mensageiro a Elias e disse: façam os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, eu não fizer com tua vida desgraçada aquilo que você fez com meus profetas. Desencorajamento e apatia muitas vezes vem como resultado de falsas expectativas. De cria uma expectativa de que as pessoas vão nos tratar de uma forma e elas não nos tratam. E que nós éramos dignos de sermos considerados com maior honra. E a honra não vem. Eu sei que vocês nunca tiveram isso no pastoral. Eu só estou falando hipoteticamente. Rapaz, isso traz um down para a alma da gente. Isso é uma pancada no coração da gente, terrível. E agora ele vai para a apatia. Capítulo 19, ele desaparece agora, apático, cansado, irritado. Mas presta atenção. Na raiz da apatia e do desencorajamento dele, o que a gente vê? O medo. Capítulo 19, versículo 3. Tem medo, pois Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E tinha um rapaz que acompanhava. Ele disse: cara, não quero você perto de mim, não. Sobe aqui. Fui estudando lá no Instituto Maranata do lado dele. Ele falou: rapaz, você vai embora. Quero ninguém, não. Né? Ele está zangado. Ele está deprimido. Ele não quer acompanhar, não. O moço ficou: ok, profeta. O que, professor? Se o senhor quer, vou embora. E ele se foi caminho do deserto. Caminhou um dia e veio e se sentou debaixo de um cipro. E ele pediu a Deus o quê? Mas peraí, ele estava temendo o quê no capítulo 19, versículo 2, versículo 3? O que ele tinha medo de quê? Ele tinha medo da morte. O que ele quer ver agora, versículo 4? A morte. Isso não é a gente? Não somos nós aqui, Elias é um sujeito às vezes paixões. Elias somos nós. O medo dele, lógico, quantas vezes Deus o libertou. O medo dele não fazia sentido. Ele tinha visto as manifestações de Deus. O medo de quê? De que medo de fato Elias tem? Eu vou te dizer o medo que ele tem e o medo que nós temos. Medo de fracasso, medo de rejeição, medo da solidão, medo da orfandade, medo de envelhecer. Quais são os medos? Peço que você leia o medo, né? O que tememos? Quais são os fantasmas que nós temos medo? Quais são as sombras que estão aí sobre nós? Elias está com medo de quê? Ele reconheceu tudo. Agora o medo é idolátrico, ele ocupa o lugar de Deus. Nós deixamos de confiar em Deus. O apóstolo Paulo diz: se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Mas não é o caso aqui, o medo aqui é idolátrico. Eu gosto muito de pensar numa frase de John Haggai, que fala o seguinte: se você perder tudo e não perder a sua integridade, você vai começar tudo de novo. Então a única coisa que nós precisamos ter bem é a nossa infidelidade.
O resto, a rejeição, a oposição, o que falar conosco, Jesus também fizeram com Jesus. Então, agora o problema é que o medo é idolatra. A gente coloca isso no lugar de Deus. Elias tem medo de viver ou medo de morrer? Parece que no texto aqui, meus queridos irmãos, ele não está temendo a morte. Ele tem medo do fracasso. O que ele está temendo é a rejeição que nós tememos. O que nós tememos. O medo é inconsciente. Ele vem, mas ele ocupa o coração nosso. A gente começa a esquecer de quem é que cuida de nós. Nós temos medo de não ter dinheiro, a gente tem medo de ficar velho, medo de sermos rejeitados, né? De adoecer. Tem gente que tem medo da alma de outro mundo. Então, quais são os medos que a gente desenvolve? Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque na raiz do desencorajamento está o medo. Outra coisa que eu vou aprender aqui sobre apatia e desencorajamento é que desencorajamento pode ser acúmulo de tensão. Presta atenção, meus queridos irmãos. Elias tem vindo de uma série de tensões. A tensão de sobrevivência. No primeiro momento, quando ele anuncia a seca, ele tem que esconder numa caverna. Que coisa complicada. Comer comida que corvo vem. Eu imagino, a imaginação minha. Vem o abutre ali com um pedaço de carne que ele tirou de um animal morto, traz um pedaço lá, 100 gramas, 50 gramas, e aí de repente o corvo chega ali e ele chama aí. O corvo deixa a carne cair e come. Né? Deus é que mandou o corvo para lá para cuidar dele. Né? Mas imagine você viver num contexto desse, né? As tensões aí, todo mundo procurando ele. O país inteiro procurando ele, quer matá-lo, o rei quer matá-lo, contrata a gente, vai, manda. Esse negócio de tensão, você vai ficando assim, com essa acúmulo de tensão. Há um vídeo que eu recomendaria para vocês, é um vídeo que eu coloco para o treinamento de liderança na minha igreja todos os anos, com as equipes novas que vão surgindo. Líderes correndo, porém mortos. Do Wayne Cordeiro. Líderes correndo, porém mortos. O Wayne Cordeiro diz o seguinte: nós precisamos avaliar na nossa vida o que gera em nós. Ele faz como se fosse uma figura de um tambor, né, um tanque, e ele coloca ali naquele tanque dizendo o seguinte: nós precisamos, existem coisas que roubam de nós a nossa energia, né? São as adrenalinas que você tem que enfrentar. E tem um outro hormônio que precisa entrar em você que vai carregar esse tambor seu. Quando você esvazia demais as suas emoções, e não está nada entrando aqui e enchendo, né? Você começa a ter o primeiro nível, é o nível do estresse. Você começa a ficar estressado. O segundo nível é o que ele chama de uma ruptura emocional. Aí você tem um certo desequilíbrio muito maior do que o do estresse. E o último é o burnout. Quando você, de fato, aí você queima os pavios mesmo. Quando você chega no terceiro estágio desse acúmulo de tensão, e não teve nada que compusesse essas emoções suas, ele fala assim: nessa hora, você chegou no fim do poço. E não adianta você tirar uma semana e dizer: eu vou tirar uma semana de folga, vou descansar. Não, você precisa de mais tempo. Burnout é de 6 meses, 3 a 6 meses para você recuperar. Tá? Tem muita gente, e eu já vi pastores com burnout trabalhando. Com burnout. Absolutamente. Mas não tem condições de trabalhar. E você vai pregar o quê? Você não tem que dar. Nem para você, nem para a sua alma. Aí ele fala assim: nós precisamos fazer uma lista, um exercício bem simples, bem jóia. E eu já fiz isso muitas vezes comigo, com outras pessoas. O que enche o teu tanque emocional? O que esvazia o teu tanque emocional? Né? E eu já aprendi algumas coisas sobre a minha vida. O que enche o teu tanque emocional? Eu tenho um hobby: pescaria. Eu e minha mulher gostamos de pescar. Aliás, eu gosto de pescar. A minha mulher é viciada em pesca. Então é um caso de libertação espiritual. Ora por ela, que o negócio é sério, né? E então, para nós nos aventuramos, eu e ela, fazendo maluco. Ninguém na nossa igreja entende. Não, lá para a fazenda do meu irmão, uma fazenda muito grande, lá no Tocantins, na beira do rio, a gente fica num lugar
dormindo de barraco com a cidade que a gente tem sozinho 12 dias. Né? Não tem eletricidade, não tem internet, não tem nada lá. Todo ano a gente faz isso. Negócio maluco. Todo mundo fala assim, são doidos. E eu acho que são doidos, mas está tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, que ali recarrega a alma da gente. O que recarrega a sua alma? Para mim, por exemplo, sentar com meus filhos, comer churrasco com eles no sábado, né? E estar ali com eles, aquele negócio é bom demais. Botar prosa em dia, né? Uma vez por semana, pelo menos, eles são muito atarefados e tal. Então, é uma coisa que estar com amigos, né? São coisas que recarregam a minha alma. O que recarrega a sua alma? Que tipo de coisa você tem feito que pode descarregar essa tensão? Agora, tem algumas coisas também que você tem que observar que roubam sua energia. Para mim, DR, já ouviu falar disso? DR, quando a minha mulher resolve conversar comigo sobre assuntos pesados, esse negócio é cansativo demais, eu fujo desse trem, passo por DR, ela não deixa não fugir não, mas é um negócio complicado, DR é um negócio complicado para mim, não é? Mas assim, você já viu também que existem determinadas pessoas que têm o poder de minar você, a sua energia, determinadas tarefas ministeriais, que você, rapaz, é cansativo, tem uma reunião, nós estamos lá no do templo, rapaz, tem uma tal de reunião de comissão de construção, pensando num negócio que me suga, rapaz, aí eles querem saber a minha opinião, estou conversando com gente que é expert em assunto, engenheiro, arquiteto, gente que tudo quanto é área boa, falei, irmão, eu estou ali só uma figura decorativa, estou parecendo a rainha da Inglaterra, não manda nada, né? Só acho que manda minha coisa, manda nada, sabe? Mas pensa, esse negócio criança, rapaz, meu pai do céu, pensa num negócio chato para mim, né? Vamos lá, desencorajamento desestabiliza também. Para onde Elias vai depois da ameaça? A Bíblia diz que ele vai para Berseba. Gente, Berseba, o texto aqui que parece, assim como você lê imediatamente, você tem a sensação de que ele saiu dali, lá de Jerusalém, e vai para Berseba, que fica lá no sul de Judá, saindo já para o Egito. Você tem a sensação de que ele foi um dia, porque o texto fala, né? Caminhou o caminho de um dia e tal, foi para o deserto. O deserto começa ali na Judéia, mas para chegar em Berseba, onde ele chegou, meus queridos irmãos, nós estamos falando de 300 quilômetros. Se ele caminhasse 20 quilômetros por dia, e normalmente as pessoas caminham mais do que isso, né? Ele ia gastar 15 dias. 15 dias de caminhada. Ele abandonou no campo dele, ele abandonou o ministério dele, ele abandonou o ministério dele. Ele é um profeta em Israel, não é nem em Judá. Ele está em outro país, que já é a nação dividida, também. Israel é dividido. Ele está abandonando o campo dele. Já viu o pastor fugir de campo sem desaparecer? Cadê o pastor? Não sei, desapareceu. Já tive alguns casos desses, viu, gente? O cara não aguenta e vai embora, né? Subiu, eu lembro um caso mais pitoresco, até dramático, um pastor que eu conheci, que subiu do Rio de Janeiro, e foi encontrado em Minas Gerais, 14 dias depois, um cara encontra ele lá. Mas pastor, o que você está fazendo aqui? Todo mundo procurando o pastor, está lá numa cidadezinha intocada lá, não sei o quê, né? Negócio complicado. Elias perde o senso do chamado dele. E Deus vai perguntar para ele aqui, as duas vezes que Deus pergunta para Elias aqui, o que você está fazendo aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Elias, esse lugar não é o seu lugar. Você não está no campo certo, você não está onde eu te coloquei para fazer, Elias. Cadê você? O que você está fazendo aqui? Elias perde o senso do chamado. Deus lhe pergunta duas vezes, 1 Reis 19, 9, 1 Reis 19, 13, né? E o desencorajamento vai trazer para Elias uma desistência. Ele diz, basta, Senhor, basta. Né? Mesmo depois de receber o alimento, ele diz, basta, eu não quero mais. Né? E ele volta a dormir, ele come, ele vê a comida ali, o pão preparado na pedra, na água, ele come aquele negócio. E aí, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele volta para dormir. Ele volta a dormir. A apatia, você sabe o que fazer, mas não quer fazer. Você sabe o que precisa ser feito, mas não tem foco. É apatia, sinal de apatia. Elias desiste de ser profeta. Ele desiste da vida, ele desiste do chamado. Né? Então é um negócio complicado. Né? Pessoas fortes são as que mais sofrem esse tipo de problema. Sabe por quê? Porque elas não conseguem vulnerabilizar-se. Pastorzão tem que ser
firme, o tempo todo forte, o tempo todo. Ele não pode admitir que está doendo, está pesado, está ruim, ele não tem com quem compartilhar. Aí ele vai endurecendo e as coronárias dele vão endurecendo, e vai adoecendo, tudo congelado, vai ficando torto, doente, AVC, mas ele não fala. Porque não há muito espaço para ele poder falar. E Elias está aqui. As pessoas fortes são as que mais sofrem, porque as pessoas mais vulneráveis choram, né? Elias se coloca debaixo de um símbolo, entra na caverna. Você já viu caverna? Ele está fugindo da luz, ele não quer luminosidade, ele quer penumbra, ele quer silêncio. E mesmo depois de ter sido ministrado por Deus, o pergunto de novo agora, o que você está fazendo aqui, Elias? Cara, você ainda está aqui. Agora presta atenção no que vai acontecer com Elias. A apatia dele vai levá-lo a um problema muito sério pastoral, que é o vitimismo. Vamos lá para você perceber. 1 de Reis 19, 10 e 14. Quando Deus pergunta, o que você faz aqui, Elias? Ele dá a mesma resposta. Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas da espada. Eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. O que Elias está fazendo? Ele está colocando muita tinta nele. Você já se sentiu vitimizado? Autocomiseração? Você nunca teve dó de você, não? Seja honesto. Você nunca teve dó de você? E se vitimizar, muito mais comigo, não sei o quê. O movimento egóico, né? Negócio complicado. Toda depressão tem esse componente aqui. E eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, eu pastoreava uma igreja, a igreja de Anápolis. Tinha passado por 2 crises em 5 anos, antes de eu chegar. 2 crises. E o meu salário, isso nunca aconteceu nem em igrejas pobres que eu trabalhei. Nunca tinha acontecido isso. O meu salário era pago picado. Já recebeu salário picado? Muitos de vocês devem ter passado por isso. Aquele salário que vem assim, ele dá 500 aqui, dá 700 ali, de acordo com entrando. Mas você tem gente que fazer planejamento com um salário picado, né? Se você ganha 3 mil reais, 5 mil reais, você vai viver dentro desse orçamento aí, tá tudo ok. Você vai ter que pesar, mas você administra e vai lá e consegue. Agora acontece. Teve um dia, para você ter ideia, e era o dia, eu não lembro o dia dia 25 de agosto, eu não tinha recebido o final do salário de julho. Não tinha recebido ainda o resto do salário de julho. E eu estava levando Mato Grosso para minha casa. E eu me vitimizei legal. Rapaz, eu parei o carro, no canto ali, na beirada, e chorei. Com dó de mim. Eu sei que vocês não tiveram isso, eu estou falando aqui, né? Eu sei que vocês não têm esse tipo de problema, né? Vitimizado, rapaz. Por que você está assim? Por que você está assim? E Deus começou a ministrar no meu coração, me puxou a orelha, dizendo, mas você foi isso, cara. Fica firme, continua, né? Então, gente, o desencorajamento leva a gente ao vitimismo. Olha Elias, onde ele está. Eu fiquei só. Agora, leva também, por causa da vitimização, te leva a uma leitura equivocada. Porque qual a leitura equivocada que ele faz? Capítulo 19, versículo 10 e 14, ele vai usar a mesma expressão 2 vezes. Eu fiquei só. Verdade ou mentira? Ele está só em Israel? É só ele que adora a Deus? Verdade ou mentira? Mentira! Leitura equivocada. Ótica distorcida. Por quê? Porque o próprio Deus vai falar para ele: pare de olhar a vida do jeito que você está olhando, é mentira o que você está crendo. Não é só você. Eu tenho 7 mil em Israel que estão dobrados dos joelhos da sua aula, levanta a cabeça, homem. Você está só nessa empreitada, não? Há outras pessoas em você. Ele, porém, está ali vitimizado. Salmo 77, versículos 6 a 10, é um texto maravilhoso, cara. Aliás, é um texto depressivo, né? Porque quem está escrevendo isso aqui está no momento, Salmo de Asaf era meio em crise, né? E 76, versículos
6 a 10, ele fala: de noite indago o meu íntimo, meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Se sou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido sua misericórdia. Então disse eu: isso é a minha aflição. Ele vai levantando: eu acho que Deus se esqueceu de mim, acho que Deus deixou de ser propício, acho que Deus deixou de abençoar. Será que ele cantou uma promessa? A promessa dele não está valendo mais, ele está caduca, a promessa de Deus. Aí ele fala: rapaz, isso é a minha aflição, isso tem a ver com as minhas emoções, isso não é realidade, é o jeito errado que eu estou vendo a vida. Elias está fazendo a mesma coisa, mas o desencorajamento vai tirar dele aqui. Ele perde o propósito. O que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? O anjo de Deus o toca, não adianta. Ele está do jeito dele. Como é que Deus vai tocar? Como é que Deus vai tratar esse profeta apático? Talvez seja o seu caso, e nós muitas vezes enfrentamos. A primeira coisa que eu acho lindo é que Deus o toca. Deus se aproxima de Elias. Por 2 vezes o anjo faz isso. O toca. Esse é o toque especial da graça que tem que acontecer. Segunda coisa, Deus o alimenta. Deus deve sustentar na sua vida. Por 3 vezes Deus o manda comer. Capítulo 19, versículo 5, versículo 6, versículo 8. Jesus é o pão da vida, né? Nós temos que nos reanimar no Senhor, Ele tem que nos alimentar, senão a gente está morto, vai morrer de inanição. Terceira coisa, Deus visita o profeta. Capítulo 19, versículo 12. Olha a visitação do Senhor. Quando ele fala, versículo 12, Deus vai visitá-la. Como é que Deus vai visitá-la aqui agora? Preste atenção num detalhe interessantíssimo desse texto. Deus disse, no versículo 11, Deus disse: sai daqui dessa caverna. Vai para um lugar, ponte no monte. Eu quero que você tenha uma perspectiva nova agora. Sai desse lugar escuro que você está. Vem para cá. Aí a Bíblia diz que começa uma série de fenômenos, né? Um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras. Aquele vento, não sei o quê. Elias estaria olhando aquele negócio, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto, a terra começou a tremer. Terremoto, barulhão, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, vendaval, aquele fogo tremendo, vindo para a direção dele, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, se tranquilo e suave. Calma, paz. Eu acho interessante isso aqui, sabe por quê? Deixa eu tentar perceber aqui essa questão da dinâmica de Deus, o ensino de Deus, a pedagogia de Deus. Sabe por quê? Elias está acostumado a ver coisas grandiosas, fogo descendo do céu, chuva sobrenatural, cura, não sei o quê. E Deus disse: Elias, eu quero que você me encontre nas coisas ordinárias da sua vida. Pare de ficar buscando em coisas sensacionais e sobrenaturais. Eu quero que você me encontre, Elias, nas coisas ordinárias. E aí eu fico pensando, qual é a coisa ordinária que você está perdendo? O beijo da sua esposa? O abraço com um amigo? O futebolzinho que você tem que jogar com os seus netos? A caminhada com a vida, com seus filhos? Comer mais churrasco? Fazer mais macarronada em casa? Fazer pão de queijo já? Gente, Deus quer que você experimente, não é? Eu quero o sinal de Deus, o sinal está aqui. Eu estou soprando em você. O meu vento aqui. Vem cá, filho. Descansa, sua alma está cansada. Vem cá, é aqui que eu quero você no seu dia a dia. É bom. Eu quero que você se deleite de mim, comendo café com leite e pão com manteiga. Arrozinho com ovo frito. É isso que eu quero, que você encontre prazer nessas coisas ordinárias.
de uma caminhada no final da tarde, de apreciar o sol, de ir para a pescaria com os amigos, antes de bicicleta. Cara, você está querendo encontrar onde? Encontre prazer. Eu vou usar uma expressão aqui do Léo Calçada, que é uma pessoa que trabalha com expressão de espiritualidade do deserto. Ele fala assim: nós precisamos encontrar a sacramentalidade da vida. Deus se manifestando e a bênção de Deus nas coisas ordinárias. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Me parece tão claro aqui. Deus quer que eles o experimentem nas coisas simples, no cotidiano, na espiritualidade do cotidiano. Elias está querendo coisas demais e Deus diz: não, quer te dar coisa de menos. Bem, ainda tenho 5 minutinhos aqui, pelo que eu vi aqui no relógio. Então nós somos muito pirotécnicos na nossa fé. Nós queremos assim manifestações sobrenaturais. Elias teve de tudo isso, mas está ainda deprimido. O que Deus quer que nos sustente é a beleza e a simplicidade dele. É aqui nesses dias que você vai estar, um amigo antigo que você tem, sentar com ele, bater papo, fazer uma caminhadinha aí. A minha mulher não está conseguindo caminhar, está operada aqui, né? Andar no jardim aqui, de mãozinha dada, né? Dar uma bitoquinha na sua mulher, né? Sabe? Está aqui, comer gostoso no refeitório, com alegria, sentar com as pessoas. Deus vai se revelar em coisas como famílias, amigos, humanidade, essas coisas do dia a dia. E Deus agora ordena Elias para se levantar. Deus providencia alimento, é hora de levantar. Sai da sinércia, sai da apatia. E aí, meus queridos, Elias vai caminhar 40 dias. Capítulo 1 Reis 19. Ele anda 40 dias. Quando ele anda 40 dias, ele diz: agora resolveu o profeta. Voltou tudo normal. O que ele faz depois de 40 dias? Está aí. Se você olhar aí no texto, vai dizer bem claramente. Depois de 40 dias, 19:8, o que ele faz? Ele entra na caverna de novo. 19:13. No Monte Horebe. Agora está lá no Monte Horebe. Para onde ele vai? Gente, eu conheço o Monte Horebe. Não tem muita caverna ali, não. Ele acha. Ele acha a caverna. É um lugarzinho para esconder de novo. Aí Deus chama agora o profeta e diz assim: eu quero te dar um senso novo de missão. E Deus dá 3 tarefas para ele. 3 ou 4 tarefas aqui, né? Primeiro, Deus diz assim: olha, a sua tarefa não acabou ainda. Seu projeto não terminou. Eu quero que você volte. Voltar para mim é reorganizar. Não fugir. Reorganizar. Capítulo 19, versículo 15. Deus diz: volte. Segunda coisa, Deus nos coloca no seu chamado central. Profeta. E ele dá aqui, no seu chamado central, 3 tarefas. Primeira tarefa, você vai e unge o rei de Azael, da Síria. Azael, da Síria? Eu sou judeu, eu não sou sírio. Deus coloca o profeta para fazer missão transcultural. Não é interessante? Vai, aí ele tem que atravessar toda a Galileia, de onde ele veio, depois de 300 quilômetros, tem que voltar tudo de novo. Está falando de 450 quilômetros. Ele volta agora, ele tem que subir para a Síria. Ele tem que ir lá no país que não é o país dele, para ungir o rei que não é o rei de Israel, o rei da Síria, Azael. Aí ele volta e fala assim: agora você vai ungir Geu, o novo rei que eu estou levantando em Israel. Vai lá, ungir Geu. E tem uma coisa, cara: não entregue o seu ponto até que você entregue o seu ministério a alguém de confiança. Unge a Eliseu. Ele vai ser o seu substituto. Você não acabou. Então Deus, na verdade, faz isso assim. Deus não permite que a gente pare enquanto Eliseu não tenha o seu sucessor. Alguém que vai continuar a obra, porque a obra não pode parar. E meus queridos irmãos, para terminar aqui, Deus corrige a visão equivocada que ele tem. Ele, então, agora coloca Elias, que acreditava que o ministério dele tinha acabado ali. Ele queria ficar na caverna. Deus diz: não, olha, é para continuar. E aqui, meus queridos irmãos, encerrando,
e que isso tudo tem a ver com o Evangelho. Quando você vai para o Evangelho, o que você percebe? Uma história contraditória e complexa. Porque Deus pega o seu filho amado e o coloca no lugar da maldição, na cruz. E esse filho amado dele vai sofrer todo o perrengue, toda a humilhação. Mas aquele lugar mais complexo da história da humanidade, o ponto mais crítico da história da humanidade, é o lugar onde Deus levanta a graça e a misericórdia dele, no seu filho amado. Ali naquela cruz, onde você olha e você vê desprezo, humilhação, tragédia, crueldade, ali está o símbolo da nossa fé. Paulo diz: eu me glorio na cruz. Se há um lugar que ninguém quer se gloriar, é na cruz. Mas esse lugar é o lugar que Deus nos colocou para nos gloriarmos. E o Evangelho nos convida também a olhar para Cristo. Olhar com Cristo com esperança e dizer: ali tem vida, ali tem salvação, ali tem restauração. Ali na cruz eu posso ver toda a minha vergonha, porque Ele morreu no meu lugar. Toda a humilhação, porque Ele assumiu a minha culpa. Mas ao mesmo tempo eu vejo toda a minha liberdade, porque ali Ele me declarou justo aos olhos de Deus. Ele disse: não tem mais nenhuma condenação para você. Eu paguei todo o seu pecado, a sua vergonha, tudo que você fez de mal, eu assumi seu lugar. Eu cancelei o escrito da dívida que era contra você, que era repleto de ordenança, tudo, eu cancelei isso. Agora eu assumi o seu lugar. E agora estou te empoderando, te dando a graça do Espírito para você continuar. Não é maravilhoso pensar no Evangelho? Senhor Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Traz essas verdades à nossa vida. Nos confronta, Deus querido, com aquilo que a gente muitas vezes se tem recusado a crer, mas que nós precisamos olhar até para sermos curados e tratados pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra tão viva, tão eficaz, tão poderosa. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.